Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das falsas aparições marianas. Confesso que eu não tenho falado muito sobre falsas aparições marianas, até porque nas últimas semanas eu tenho falado muito sobre o anticristo. E não é coisa boa, tá, gente? Infelizmente, a maioria dos católicos brasileiros foram criados e educados em cima da superstição e trazem isso para dentro do catolicismo e absorveram a questão do anticristo e fizeram do anticristo uma superstição. Eu vou fazer essa semana a semana do anticristo. Eu irei fazer vários vídeos a respeito do anticristo. Vou falar sobre o anticristo chefão, o anticristo espírito, o anticristo que vai aparecer, o anticristo que não vai aparecer, a opinião de santos, padres e doutores, a opinião da própria igreja. Tá? Vou trazer tudo isso aqui para vocês e mostrar que existe um equívoco em alguns apologistas católicos. Essa é a realidade. A primeira, né? Aliás, o primeiro equívoco é não conhecer a doutrina da igreja. Essa é a realidade. Tá? Não conhece a doutrina da igreja e faz de uma opinião doutrina. Vocês viram aí o debate que Robson e eu, né, e o Felipe também, enfim, entre outros apologistas, o debate que nós travamos com outro católico, não vou ficar citando o nome mais aqui, tá? Não quero papo, não quero amizade, a respeito do anticristo. E todo esse debate foi gerado por falta de conhecimento. A pessoa se nega a fazer uma exegese do Apocalipse, se nega a ter conhecimento da igreja, do que a igreja ensina, e traz a superstição que ele tem como doutrina. A igreja não ensina doutrina em cima de superstição, tá, gente? Infelizmente, essas pessoas, né, e essa em específico, essas pessoas pegam textos de padres da igreja, eles retiram o texto do contexto para justificar essa fé cega que eles têm em cima do anticristo e com coisas absurdas. O tal do anticristo vai aparecer no fim dos tempos, vai dominar o mundo, vai querer ser adorado, vai reconstruir o terceiro templo de Jerusalém, vai enganar católicos, protestantes, judeus, ateus, coisas absurdas, né? Já até perguntei quem que esse anticristo vai enganar, né? O católico e o protestante esperam o Jesus Cristo vindo do céu, com um corpo glorioso. O judeu espera o Messias com uma espada, né? Para reconstruir ali Israel e transformar Israel em uma potência. O islâmico vai cortar a cabeça do anticristo. O ateu não acredita nem em Cristo, muito menos em Jesus Cristo. Eu queria saber quem que esse cabra vai enganar. Mas vai ser um líder político, tá? Ele vai atuar onde? Na ONU? Sei lá, no estado, vai ser presidente dos Estados Unidos? Como é que vai ser isso daí? Claro que ninguém vai conseguir uma explicação. Por quê? Porque toda essa crença é em cima de superstição, tá, gente? Mas os padres da igreja falaram, eu já trouxe aqui todos os textos, dentro de todos os contextos, e os padres da igreja, todos esses que foram citados, a maioria, eles acreditavam em uma superstição também, tá, gente? Infelizmente, aí, né, tem um católico aí, um pseudo-católico de plantão, que acha que um padre da igreja é infalível, ele não erra. Só porque o cabra é um santo, é um doutor da igreja, ele não erra. Eu não sei de onde ele tirou isso. Qual é a igreja católica que ele segue. Se o padre da igreja, o santo doutor, errou, errou.
E esses santos, a maioria, eles erraram, tá, na questão do anticristo e na interpretação do Apocalipse, até porque o Apocalipse, na época, né, ali no século IV, século III, século II, nem fazia parte do cânon bíblico. Eusébio de Cesareia vai dizer que muitos padres da igreja trataram o livro como espúrio, nem sendo um livro cristão. Né? Muitos trataram o livro do Apocalipse como sendo da seita de Cerinto. Eusébio, ele não acreditava nisso, tá? Ele acreditava que o Apocalipse tinha sido escrito por um cristão, ele mesmo diz ter lido e não entendeu nada. Então, realmente, a interpretação do Apocalipse não era fácil nos primeiros séculos. E esses padres, eles erraram, eles acreditavam numa superstição que nasceu dentro do Império Romano, e que os cristãos trouxeram para o cristianismo, que era de Neros redivivos, né? Que Nero iria ressuscitar, iria reaparecer. Eu já mostrei aqui os textos em outros vídeos. Tá? E eles acreditavam que na época deles, ali, primeiro, segundo e terceiro século, Nero iria ressurgir e levar o Império Romano para as ruínas. E depois o Império Romano iria se tornar 10 reinos. Tá? Não aconteceu, tá, gente? Eles ensinaram isso, mas não aconteceu. Ou seja, eles erraram na interpretação. Então você não pode pegar um texto em que um padre da igreja, um santo, um doutor, ele errou e trazer esse texto agora modificado, adulterar o texto dele como se eles não tivessem errado. Eles erraram, tanto que no concílio de Latrão, depois de tanta especulação sobre anticristo, que ia aparecer, iria dominar o mundo, o concílio de Latrão foi dar um basta nisso. Deu ato de excomunhão para quem ficasse pregando o aparecimento do anticristo, o juízo final. Seja por revelação, interpretação, qualquer coisa. O concílio de Latrão deu ato de excomunhão, porque realmente virou uma bagunça isso. Ficar preparando pessoas para o aparecimento de algo que não apareceu e que a interpretação talvez não fosse a mais correta, né? Mas vamos falar hoje, o primeiro vídeo que eu vou fazer essa semana, na semana do anticristo, vai ser sobre o catecismo. Porque todo mundo, pelo menos os supersticiosos, né, os católicos da superstição, todos eles se justificam no Catecismo 675. Olha aqui está falando que o anticristo vai aparecer. Ele não fala que o anticristo vai aparecer, tá, gente? Fala do anticristo, mas não uma pessoa. É uma leitura, tem que ler o catecismo, todo o parágrafo, para interpretar. Né? Mas eu vou colocar aqui para vocês. Antes de mais nada, se inscreva no canal. Aperta no sininho, gente, dá o like no vídeo, por favor, dá o like no vídeo, deixa um comentário, o comentário é muito bom, dá um engajamento total aqui no vídeo, tá? Então like, comentário, e se você não é inscrito, se inscreva no canal, que tem muita coisa boa, muita teologia, tem muito apocalipse para vocês, só que um apocalipse racional, não um apocalipse da superstição, tá, gente? Apocalipse racional. Católico é fé e razão, não é fé e emoção. Emoção é lá no protestantismo, tá? Se você quiser contribuir financeiramente com o canal, o QR Code aqui do lado com o Pix do canal, através da chave Pix, crismacabeus@gmail.com, tem a opção do clube de membros também. Está aqui na descrição do vídeo o link. Agora eu peço para vocês também a ajuda para a nossa rifa, para a contribuição, aí, uma rifa solidária administrada pela nossa amiga Thalita Kondo, e para ajudar aí a nossa grande amiga também, né? Grande amiga Karina Marinho, está passando por um momento difícil. Eu não vou ficar aqui expondo, mas está com problemas de saúde e financeiros também. A rifa custa R$15, tem 3 prêmios, uma imagem da Sagrada Família, uma medalha da Sagrada Família e um livro sobre o Evangelho de São Lucas, tá, gente? Então, compre a rifa, vou deixar aqui na descrição do vídeo também. Peço a contribuição de todos vocês, a ajuda de todos vocês. Vamos ajudar a nossa amiga Karina Marinho. Então vamos lá, gente. Vamos ver exatamente o que o catecismo, né, nos ensina, o que o catecismo, né, realmente ele diz, e explicar melhor a questão do anticristo aqui para vocês.
Antes de mais nada, vamos entender 3 coisas. Qual a diferença, gente? Eu coloquei aqui na IA, tá? Sabe por que eu coloquei na IA? Porque muitos católicos, eles estão usando a IA para defender o anticristo chefão que vai aparecer no fim dos tempos, que vai enganar católicos, protestantes, judeus, ateus, vai ser adorado lá no Templo de Jerusalém. Então estão usando a IA. Então eu estou trazendo aqui na IA e eu não acho que é errado, tá, gente? Desculpa aí, eu não acho que usar, né, a IA é errado. Né? Eu acho que é uma ferramenta que tem que ser usada da melhor maneira possível. Tá? Não sou contra essa fonte de pesquisa, até porque se os apóstolos tivessem, né, esse tipo aqui de ferramenta, eles iriam usar com certeza. Então tem que ser usado da melhor maneira possível. Tá? Não sou contra quem usa a IA, acho que tem que ser usado mesmo. Né? Então vamos entender a diferença fundamental aqui de dogma, doutrina e opinião, gente. Vamos lá, o que é um dogma de fé? Dogma é uma verdade considerada absoluta, indiscutível e imutável dentro de um sistema geralmente religioso ou filosófico, ou seja, algo que não vai ser mudado de jeito nenhum. Você é obrigado a acreditar e não pode questionar, tá? Não há espaço para questionamento. Se você nega um dogma, você está fora daquele sistema de crença. Característica, o alicerce, né? Se mudar a estrutura inteira cai. Se você mudar um dogma de fé católico, você vai acabar com a Igreja Católica, né? Aí tem um exemplo aqui, na Igreja Católica, a ressurreição de Cristo é um dogma. Você não pode negar a ressurreição de Cristo. Para o direito, né, a supremacia da Constituição funciona de forma dogmática, tá? Então, dentro da Igreja Católica, por exemplo, a ressurreição de Cristo é o quê? Um dogma. Você não pode questionar, você tem que acreditar e acabou. Agora, o que é uma doutrina, gente? Vamos lá. A doutrina é um conjunto de ensinamentos, princípios ou instruções baseados nos dogmas. Ela serve para explicar como viver de acordo com aquelas verdades fundamentais. Então a doutrina serve para explicar aquilo ali, né? A verdade de fé. Diferente do dogma, a doutrina pode evoluir ou ser adaptada com espaço e novos estudos. Ou seja, a doutrina ela pode sofrer alguma variação, até mesmo para uma melhor explicação. O dogma não. O dogma é imutável, tá, gente? A característica, né, é o manual de instruções. Pode ser atualizado para refletir novos contextos. Exemplo, né, a doutrina social da igreja, que trata de questões trabalhistas e pobreza. Ou a doutrina, acho que é Monroe que se fala, tá, gente? Eu não sei, né? Na política externa dos Estados Unidos. E agora o que é opinião, tá, gente? E aqui está o problema. A opinião é um juízo de valor individual, subjetivo e sem necessidade de prova ou consenso. É como você interpreta o mundo com base nos seus gostos, experiências e ensinamentos, e sentimentos, né? A característica, né, é pessoal e transferível. Não exige que ninguém mais concorde com ela para existir. Aí tem o exemplo, né? Eu acho que o café desta cafeteria é muito amargo. Ou, na minha opinião, aquele filme merecia o Oscar. Tá? É um exemplo de opinião. Né? Quando você tem um santo como São Martinho, por exemplo, e ele foi perguntado, né, por Victorino de Petal, se eu não estou enganado, Victorino. Ele foi perguntado a respeito do fim dos tempos. São Martinho vira e fala assim, olha, antes do fim dos tempos vai aparecer, Nero vai ressurgir e junto com ele vem o anticristo. Aí ele vai dizer que o anticristo vai levar Nero às ruínas. E depois ele diz também que o anticristo já tinha nascido naquela época. Ainda estava na infância dele. O anticristo já tinha nascido, mas ainda era uma criança. No mínimo, aí quando, né, Victorino escreveu o diálogo dele com São Martinho, se passaram 8 anos. Então, no mínimo, esse anticristo já tinha 8 anos na época ali. Agora eu pergunto, se é doutrina ou é opinião?
Isso é opinião. É uma opinião de São Martim que estava errada, né? Não teve anticristo nenhum na época ali. Pelo menos o chefão que eles estavam esperando, Nero, ressurgiu? Não, não ressurgiu. Então era uma opinião. Assim como muitos na época tiveram essa mesma opinião de São Martinho. Porque, né, primeiro, acreditaram em uma superstição do Império Romano. O Apocalipse, por não ser, em determinada época, um livro canônico, não era um livro tão estudado. Não era. Né? Eles não conseguiam ligar, por exemplo, Apocalipse a Mateus 24. Eles não conseguiam fazer essa ligação naquela época, século I, II e III, eles não conseguiam fazer essa ligação. E eles acabavam ali, né, errando em muitas interpretações. Tá? Então eu estou te dando um exemplo. São Martinho é opinião, não é um dogma e não é doutrina. Era uma opinião em cima do anticristo. O anticristo existir, isso é doutrina. Tá, gente? Isso é doutrina, o anticristo existe. Né? São João nos revelou o anticristo e nos ensinou o que é o anticristo. Eu vou mostrar para vocês aqui. Agora vamos para o catecismo da Igreja Católica. Que o catecismo da Igreja Católica diz a respeito do anticristo, que muita gente acredita ser o anticristo chefão do fim dos tempos, que vai dominar o mundo, que vai enganar... Oh, desculpa aí, gente, o barulho da moto aqui, é porque eu tô tendo que fazer o vídeo com a janela aberta, tá? Que vai dominar o mundo, vai enganar católicos, protestantes, ateus, vai enganar todo mundo vai adorar o anticristo, né? Aliás, esse anticristo já é adorado, né? Tem católico que dorme sonhando com esse anticristo, tá? Vamos ver o que o catecismo diz. Eu vou mostrar para vocês que o catecismo não fala de um anticristo chefão. Então tá lá no parágrafo 675, que é o... Né, parece que é o único parágrafo que todo mundo lê do catecismo. O que ele está falando aqui? Ele está falando que antes da vinda de Cristo, a igreja deverá passar por uma prova final, que abalará, né? Que vai abalar a fé de muitos, aliás, numerosos crentes, tá? A perseguição, presta atenção, né? Essa prova final que a igreja vai passar, vai abalar a fé de muitos crentes, muitos católicos. A perseguição que acompanha a peregrinação na terra, olha como o catecismo está trazendo algo lá do primeiro século. Fala da perseguição que acompanha a peregrinação da igreja na terra. Essa perseguição que começa lá no primeiro século, quando a igreja nasce, né? Aí diz assim, ó: porá a descoberto o mistério da iniquidade. É o mistério da iniquidade, tá, gente? Tá falando do mistério. Do mistério. Sob a forma de uma impostura religiosa. Alguém está vendo aqui um ser? O catecismo ele não poderia nem identificar isso aqui como uma pessoa. Porque o concílio de Latrão nega isso daí. Aí está falando aqui, olha. Sob a forma de uma impostura religiosa, não é um impostor religioso. É uma ação e não uma pessoa. A impostura religiosa. Essa impostura religiosa que persegue a igreja desde que ela nasce. O que o catecismo está dizendo é que essa impostura religiosa que persegue a igreja desde que ela nasceu vai ter uma atuação antes da vinda de Cristo, né? E vai ali colocar em xeque a fé de muitos católicos. É ação, impostura religiosa, ação. Não é impostor religioso. As pessoas já tratam isso aqui como um indivíduo. Aí diz aqui, ó, que trará aos homens, esses homens que serão abalados, né, que terão a fé abalada, aos homens uma solução aparente para seus problemas. Mas preste atenção que é uma ação
que vai, né, abalar muitas pessoas de uma só vez. E aí diz aqui, ó, à custa da apostasia da verdade, ou seja, então essa ação aqui vai provocar uma apostasia dentro da igreja, pessoas negando Cristo, saindo da igreja. E agora vem também, né, a parte do parágrafo que ninguém consegue interpretar. Olha só, a suprema impostura, não é o supremo impostor religioso, gente. Presta atenção nisso daqui. Não é o supremo impostor religioso, é a suprema impostura religiosa. É a do anticristo. Aqui o Robson, ele bate nessa tecla aqui, e não adianta, quem é levado à superstição, né, tá com o tapa na cara, só consegue olhar para uma direção. Aqui tá falando que é, não tá falando que vai ser. Por que o catecismo fala que essa impostura religiosa é do anticristo? É porque um homem é um ser, alguém que nasce. Não é isso que o catecismo está falando. Está falando que essa impostura religiosa, essa ação que vai colocar em xeque aí a fé de muitos católicos, vai perseguir a igreja, causar apostasia, essa ação é causada pelo poder do anticristo. Agora nós devemos entender o que é anticristo. Aqui não está falando que é um ser. Aí diz assim, ó, isto é, de um pseudo-messianismo em que o homem se glorifica a si mesmo. Ou seja, essas pessoas que sairão da igreja, essas pessoas que terão a fé abalada, essas pessoas que passarão, né, depois da perseguição, passarão ali pela apostasia, essas pessoas irão se glorificar a si mesmo. Um ato de auto-messianismo. Por isso que elas vão sair da igreja. É isso que o catecismo está falando. Substituindo-se a Deus e ao Messias encarnado. Essas pessoas vão substituir Deus, o Messias encarnado, o Messias que se encarnou, pela impostura religiosa, ação. Mais uma vez, não é o impostor religioso, é a impostura religiosa. Tá? Agora vamos entender o que São João explica sobre isso. Como é que a gente consegue entender essa ação aqui? E por que o catecismo diz que a suprema impostura religiosa é do anticristo e não que vai ser do anticristo lá para o futuro, diz que é do anticristo? É só pegar o texto de São João, gente, na carta dele, na primeira carta, capítulo 4. O que São João está falando aqui? Eu peguei até a tradução da Ferrada por Almeida aqui, tá, gente? Mas a tradução católica não tá diferente. São João diz aqui, ó, amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já há muitos falsos profetas, né? Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Olha ele falando que todo falso profeta está sendo animado por esse espírito que não vem de Deus. Que espírito é esse? Esses falsos profetas. Diz assim, ó, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito confessa que Jesus Cristo veio em carne, que Jesus Cristo, né, veio e se encarnou, é de Deus. Por quê? É o Espírito Santo. Agora, e todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus, mas é o quê? O espírito do anticristo. Você está vendo que o anticristo vai muito além de ser uma simples pessoa, um homem que vai dominar o mundo. Aqui está falando que é o espírito do anticristo. Ele age em todos os falsos profetas, em todas as pessoas que negam Jesus Cristo encarnado.
E o texto continua, né? Do qual já ouvistes que há de vir. Olha aqui. Do qual ouvistes que há de vir. E eis que já agora está no mundo. Por isso que o catecismo fala aqui, olha, que essa suprema impostura religiosa é do anticristo. Por que fala que é do anticristo? Porque é do espírito do anticristo, é a ação do espírito do anticristo contra a igreja. Porque desde o primeiro século ele já está no mundo e São João não diz que ele foi embora. Este que é o problema. São João fala do que aconteceu naquela época, do que iria acontecer, da perseguição, apostasia da época. Fala que aquilo foi causado pelo espírito do anticristo, mas não fala de maneira nenhuma que ele foi embora. Está no mundo. E o catecismo traz aqui, olha, a suprema impostura religiosa é a do anticristo. Não é o supremo impostor religioso, é a suprema impostura religiosa. A ação é causada pelo espírito desse anticristo. Agora eu pergunto, tem alguém ligado aí à superstição aí que defende o anticristo chefão que já deu algum ensinamento desse aqui que eu estou dando agora? Claro que não. O cara lê o anticristo ali e acha que é o chefão do fim do mundo. É o cabra que vai se encarnar e vai dominar o mundo e vai enganar todo mundo, sabe? Vai ser um líder político, não sei, vai ser presidente dos Estados Unidos. O catecismo não diz nada disso, gente. Por isso que eu falo. Cris Macabeus, qual é a sua visão do anticristo hoje e desse anticristo que está falando o catecismo? A minha visão é puramente espiritual. Essa ação do anticristo age contra a igreja desde o primeiro século. Todas as perseguições por qual a igreja passou foi a atuação do anticristo. Seja com Lutero e a rebelião, né, dos rebelados protestantes, seja ali Napoleão Bonaparte. Tudo aquilo foi a ação do anticristo que continua agindo na igreja. Como São Cipriano diz, né? Todos que saem da igreja, perseguem a igreja, São Cipriano diz isso. Todos são anticristos. Todos que negam Jesus Cristo, todos são anticristos. Não fala de um chefão. Apenas no primeiro século. Aí entra a questão. Apenas no primeiro século se falou de um anticristo chefão. Que sim, era uma pessoa, né? E essa pessoa era César Nero. Aquela expectativa que os cristãos tinham no primeiro século que ia aparecer o anticristo. César Nero fechou. Depois de César Nero, vários anticristos vieram com o mesmo espírito dele. Aí você pode colocar até mesmo, né, dentro do judaísmo e no próprio Império Romano. Depois veio Domiciano, Valeriano, Diocleciano, entre outros imperadores aí que perseguiram os cristãos. Depois, né, a Idade Média, a mesma coisa. E até hoje assim, é o espírito do anticristo agindo. Então, eu não acredito. Aí entra aquela questão. Cris Macabeus, porque, né, as pessoas aí que são ligadas à superstição diz que eu não acredito no anticristo. Eu não falei que eu não acredito no anticristo. Eu só não acredito no anticristo chefão que vai brigar com Jesus Cristo no fim dos tempos e Jesus Cristo vai dar um tiro de 765 na cara dele, como diz Paulo Cogos. Eu acredito na ação espiritual do anticristo agindo contra a igreja, né? E que antes da vinda de Cristo, como diz o catecismo, essa ação do anticristo vai ter uma atuação, né, enorme, que vai causar uma apostasia na igreja, vai, né, ali colocar em xeque
a fé de muitas pessoas. É a ação do anticristo contra a igreja, não anticristo pessoa. Ah, mas santos, pais, doutores falaram. É opinião, não é doutrina. Opinião. Opinião não é doutrina. Já trouxe aqui outros textos aqui mostrando que padres, santos, teólogos, doutores também acreditavam que o anticristo era algo espiritual. Como São João. São João acreditava no anticristo espiritual. Uma ação espiritual contra a igreja. E eles acreditavam também a mesma coisa, tá? Então esse é o primeiro vídeo da semana do anticristo. Então eu vou fazer esse primeiro vídeo mostrando o catecismo e que o catecismo não diz nada que vai ser o chefão dos últimos tempos, tá? Apenas que vai ter uma ação, posso falar demoníaca, né? Contra a igreja, que vai sim colocar em xeque a fé de muitos católicos, vai causar uma apostasia tremenda na igreja. E essa ação, o catecismo traz como nome de impostura religiosa e não de impostor religioso, tá? É só tirar um pouco a superstição de lado e começar a olhar para o catecismo, para a Bíblia e para os padres da igreja com um olhar mais racional. Essa é a realidade, tá? Paz e bem a todos. Até a próxima. Amém.